Olá, seja muito bem-vindo ao Café Virtual. Eu espero que você esteja bem, com saúde, com alegria, na paz do nosso Deus. E hoje nós gostaríamos de conversar especialmente sobre um tema muito importante, sobre a mulher. Nós estamos próximo do Dia Internacional da Mulher e eu gostaria de conversar com você. E o tema que eu escolhi é termostato. Por que termostato? Porque o termostato, ele avalia as condições do meio, ele identifica mudanças, as necessidades de resolver questões, de voltar a temperatura adequada, de harmonizar. E a mulher, ela é muito sensível, ela é muito intuitiva, ela é muito capaz de perceber as mudanças que acontecem à sua volta. Só que essa capacidade, essa bênção que Deus nos deu, de perceber quando o filho não chega legal, quando as coisas não estão bem, é também uma responsabilidade de nós estarmos nos adequando e propondo algumas mudanças para harmonizar o ambiente, para conciliar o ambiente. Então essa é a nossa virtude, mas também responsabilidade. E eu gostaria de conversar com vocês hoje especialmente sobre a história de uma mulher chamada Abigail. Tem muitas mulheres na Bíblia com histórias fantásticas, mas especialmente Abigail me chama a atenção, eu acho fascinante. A história de Abigail está lá registrada em 1 Samuel, capítulo 25. Conta-se que ali em Aon tinha um homem muito rico, abastado, chamado Nabal. Só que era um homem muito difícil de convivência. Ele tinha uma esposa chamada Abigail, que era sensata, que era formosa. E essa história então se passa naquele momento em que Davi ele está fugindo de Saul e ele está ali perto de Nabal. E ele fica sabendo que Nabal está fazendo uma grande festa, a festa lá da colheita, está tosqueando suas ovelhas, e daí Davi então fica sabendo, ele vai e pede para alguns homens dele ir lá conversar com Nabal, pedir alguma parte dessa festa. E o que acontece que Nabal, ele é intransigente, ele fala, quem é Davi? Imagina se eu vou dar meu pão, minha carne para Davi. Davi está com 600 homens famintos e seus familiares lá, Mas então vem essa resposta de Nabal. E um dos homens lá de Nabal, ele vê que a coisa pode encardir, o negócio pode ficar feio, porque Davi tem 600 homens guerreiros, Então ele corre e conta para Abigail. Ele fala, Abigail, não dá para conversar com Nabal. Olha o que está acontecendo, nós estamos em risco aqui. Abigail, então, ela se apressa, ela pega um monte de comida, vinho, 200 pães, ela pega 5 ovelhas preparadas, trigo tostado, pasta de figo, e põe sobre jumentos e ela vai ao encontro de Davi. E Davi está muito bravo e ele falou para os homens, olha, ele está pagando mal por bem, porque quantos homens deles estavam lá junto conosco nas montanhas, com as ovelhas, nós cuidamos dele, nós ajudamos esses homens, a gente fez o bem para eles, E eles estão fazendo o mal para nós. Então, eu vou lá, então Davi fala em 1 Samuel, capítulo 25, versículo 22, olha, ninguém do sexo masculino vai sobreviver da casa de Nabal, porque ele está pagando o bem que nós fizemos com o mal. E sabe o que acontece? Exatamente nesse momento, Abigail chega lá para eles, Abigail chega para Davi e fala, Davi, Deus te escolheu para ser príncipe sobre Israel, não derrama sangue inocente, não estraga a sua história. E Abigail fala com uma forma assim, com argumentos realmente muito convincentes, e fala, olha, o Senhor vai te fazer caça firme, Davi.
Deus está no comando, não faz isso. Eu trouxe algumas coisas para você, né? Então, Davi, ele reconhece, cai a ficha, né? Ele entende, ele fala assim, olha, bendito o Senhor Deus de Israel, que hoje te enviou ao meu encontro. Bendita seja a tua prudência, né? Porque me impediu que fizesse mal. Se você não tivesse se apressado para vir ao meu encontro, muitos homens iriam morrer. Olha só, que coisa extraordinária, né? O que eu aprendo com Abigail? Homens e mulheres, né, que me assistem, o que eu aprendo, o que Deus me ensina através da história de Abigail. Eu aprendo, né, olha só que situação de Abigail. Ela convivia com um homem que não podia conversar. Um homem mau, um homem maligno. Mesmo assim, né, ela muda o jogo, ela luta, né, pela sua família. Olha como a gente tem que entender isso, né? Eu não sei se você tem algum Nabal na sua vida, um homem indiferente, insensível, ou um chefe, né, difícil de convivência, ou uma sogra, ou umas circunstâncias que é um Nabal na sua vida, que você não sabe o que fazer. E a gente tem que entender que as circunstâncias, elas não podem ter domínio sobre a minha vida, sobre o meu presente, sobre o meu futuro. E olha o que ela faz, ela não pode decidir meu futuro, meu presente, né? Eu estava lembrando da figura de Ramsés, né? Ramsés atormentou o povo de Israel ali no Egito e ele aprontou tantas coisas, né? Com o povo, escravizou o povo, né? Hoje acredita-se, né, que a sua múmia esteja lá no Museu do Cairo. A gente não sabe se é mesmo Ramsés, se é o mesmo que conviveu com Moisés, mas seja o que for, seja o teu problema, seja o teu Nabal, ele vai esfarelar um dia, né? Ele vai virar pó, né? Nada nem ninguém pode ser maior, pode nos atormentar assim, não é? Pode tirar a nossa paz. E ela, então, a gente tem que entender, nós não estamos sós, Deus estava com ela, cuida de cada detalhe. E às vezes a gente pensa assim, mas eu sou tão pequena, né? Eu me sinto tão fragilizada, tão sem coragem, né? A gente se cobra tanto da gente, né? E a gente chega assim, tá, não dou mais conta, né? Tô tão sem esperança, mas creia, Deus pode operar o milagre. Lá em 2 Reis, capítulo 20, diz assim, eu escutei a sua oração, vi as suas lágrimas, eu vou curá-lo. Deus pode fazer isso na minha vida e na sua. Você pode falar, estou me sentindo fragilizada, mas Deus pode mudar o contexto da nossa história. Outra coisa que eu aprendo, Abigail era tratável, os servos podiam conversar com ela. Será que eu mesmo gostaria de passar mais tempo comigo? Por que as outras pessoas, né, gostariam de ficar junto comigo? Será que eu sou tratável? Se eu não sou, eu tenho que, né, regular meu termostato, eu tenho que acordar, eu tenho que mudar, né? Outra coisa que eu aprendo, ela vai à luta para a sua família. 3 vezes, no versículo 18, 23 e 42 de 1 Samuel 25, fala que ela vai à luta, ela se apressa, ela faz o que ela pode. Mulher sábia não joga a conversa fora. A temperatura aumentou demais, o clima está tenso, ou esfriou, está indiferente. Ela vai regular a situação. O casamento está ruim, os sonhos, a vida, o emprego, né? O que eu posso fazer? Como eu posso mudar, né? A começar em mim, né? Vamos tentar fazer o que a gente pode, ou senão vamos buscar ajuda. Não desistamos daquilo que nós temos. Vamos enfrentar as nossas lutas com dignidade, sem murmurar, como Abigail fez. A gente tem que ter consciência que Deus, Ele tem projetos na nossa vida. Ele transforma meus problemas, minhas lutas em novos planos. Aquilo que eu puder fazer, vou à luta, vou estar fazendo com vontade, com disposição. Abigail era formosa,
né? E a Bíblia me diz lá em Provérbios, capítulo 15, versículo 13, que o coração alegre é que deixa o rosto formoso. Tem gente que foi bem provido, né, de traços simétricos, narizinho bonitinho, boquinha bonitinha, só que é tão triste, tão irritável, tão murmura tanto, né? Reclama tanto, tá sempre emburrado, né? Que fica feio, né? Agora, a alegria traz traz formosura para o rosto, transmite, passa para o rosto. A Bíblia fala isso, né? Quando a gente está agradecido, satisfeito com aquilo que a gente tem, né? A gente vai ficando mais bonito, né? Tem gente que só murmura, só reclama, né? Ah, se eu tivesse feito assim, não tivesse perdido aquela oportunidade, ai, por que que eu resolvi aquilo? Por que que eu casei com esse homem? Por que que eu arrumei essa profissão? Eu podia ter ido para outro lado, para outras coisas, né? Vai desperdiçando as oportunidades, porque vai ficando tão emburrado que não vê as oportunidades no caminho, né? E fica lá no sofá, né, como eu digo, com as santas feridas, vida, miséria, né? Mas Abigail não, ela se apressa para resolver aquela questão. A família dela está em perigo, ela percebe o termostato, eu tenho que resolver isso, e ela vai. Ao invés de nós falarmos assim, aconteceu isso, e agora, o que eu devo fazer? Não, e se eu tivesse feito diferente, não teria acontecido. Então, que a gente possa mudar aquilo que está dentro das nossas possibilidades, né? E aceitar aquilo que eu não posso mudar. Em biologia, né? Eu sou bióloga, a gente vê que aqueles que se adaptam, eles sobrevivem. E a gente precisa se adaptar. E ela faz mais diferente, além de ela ajudar a família dela, ela vai e conversa com Davi com ousadia, fala, não estraga a sua história. O Davi, um grande guerreiro ali, né? Ela chega perante ele, e aqueles monte de homens, 400 homens naquele momento estão com ele, e fala assim, olha, não estraga a sua história. E ele reconhece que é Deus falando através dela. Então ela tem força para encorajar, para animar, né? E fala, olha, Deus vai fazer de você um príncipe. Ela é uma parteira de sonhos. Sonha, Davi, sonha. Você vai ser um príncipe sobre Israel e Deus vai fazer você casa firme. E ele reconhece que ela é sensata, ela é prudente. E ela é tão sensata e prudente que quando ela chega em casa, problema resolvido, ela não fica falando na orelha do Nabal. O Nabal está bêbado. Bêbado não tem jeito, conversa, né? Não tem jeito de conversar. Ela fica quieta. Aqui diz lá no versículo 36 que ela voltou, Abigail a Nabal e não falou coisa nenhuma. E pela manhã, quando ele já estava livre do vinho, ela conta para ele, ela fala para ele. E Deus fere Nabal e ele morre. E é interessante que depois Davi se casa com ela. Então eu digo que nós podemos, com as nossas atitudes, transformar muitas vezes o Nabal em Davi. Transformar a situação que é um Nabal difícil em Davi, né? Com termostato, fazendo uma jantinha à luz de velas, se cuidando, se valorizando, saindo do script. Mas daí você pode falar, mas eu estou solteira, estou viúva. Então se valorize a si mesmo, se curta, programa uma viagem, aquela viagem sonhada, vai juntando dinheirinho e vai, saboreia a vida. Faça uma extravagância, né? Curta cada garfada, cultive bons amigos, né? Não vamos cobrar desempenho das pessoas, nem de nós mesmos, que a gente possa aceitar as diferenças. Eu gosto muito de uma frase de Michelangelo, que ele fala assim, Michelangelo foi um grande escultor, ele viveu em 1500 depois de Cristo. E ele fala que o escultor não cria, ele liberta de um bloco de mármore, de pedra, uma escultura que está ali. Eu creio que Deus quer libertar da tua vida, na tua vida, a princesa, o príncipe que existe aí. Deus quer nos libertar, fazer de nós algo novo, algo especial, uma pessoa sensata, um termostato que não só confere que a situação está muito fria, né, ou muito quente, mas que procura ser um pacificador.
Que Deus faça de mim e de você um pacificador, um conciliador, um parteiro de sonhos e que a gente possa fazer diferença saudável no ambiente em que a gente vive. Como Abigail, sendo prudente, sensata, alegre, que traz formosura, né? E apressando os nossos passos para lutar pela nossa família, pelos nossos valores. Amém? Deus abençoe a sua vida, que você seja impactado por essa palavra. Como está a temperatura da sua vida, do seu lar, do seu emprego, do lugar onde você vive. Seja um termostato, não só para perceber essas lutas que você está enfrentando, mas para regular, para ser um pacificador, um conselheiro, um parteiro de sonhos para os outros e para você mesmo. Amém? Um grande abraço, fica com Deus e até a próxima, se Deus quiser.